Olá, futuros e futuras body piercers, como estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula 7 do curso de body piercing que estou ministrando aqui no YouTube, onde eu ensino de maneira gratuita tudo que eu aprendi nestes mais de 16 anos de prática como piercer profissional. Eu sou conhecido como Fernando Rox, e se você ainda não assistiu às outras aulas, volta desde o início da aula 1, pois é de extrema importância assistir todo o conteúdo deste curso em ordem, beleza? Nesta aula, iremos aprender sobre o tempo de cicatrização de cada piercing, cuidados necessários, possíveis complicações e como tratá-las. O nosso papel como body piercer vai além do furo em si. Para nos tornarmos profissionais referência em nossa área, precisamos dar todo o suporte necessário até aquela perfuração cicatrizar completamente. Só assim seremos valorizados e aquele cliente irá recomendar para outras pessoas e até voltar para fazer mais perfurações conosco. E para isso, precisamos saber como orientar o cliente ao que fazer em casos de granuloma, queloide, inflamações, infecções e outras intercorrências que podem acontecer. Vamos à aula então? Bom, começando sobre cicatrização. Cada parte do corpo tem um tempo diferente para cicatrizar, e é fundamental sabermos o tempo de cada uma para podermos orientar o cliente quando que aquela perfuração estará boa para poder trocar de joia. Afinal, nem todo cliente quer usar a mesma joia por tempo prolongado. O lóbulo da orelha, por exemplo, é um dos furos que cicatriza mais rápido. Leva em média 4 a 6 semanas para estar cicatrizado. Já a cartilagem e outras regiões da orelha leva de 3 meses até 1 ano para estar completamente cicatrizado. A sobrancelha é um dos piercings que menos dá trabalho para cicatrizar, e sua cicatrização total ocorre em torno de 2 meses. A aba nasal leva entre 3 a 6 meses, mas o septo cicatriza bem mais rápido, levando em torno de 2 meses, como a sobrancelha. O lábio e a língua são piercings relativamente rápidos de cicatrizar, já que nossa saliva tem propriedades curativas. Eles levam em torno de 1 a 2 meses no máximo para estarem completamente cicatrizados. O mamilo pode demorar até 6 meses para cicatrizar completamente, e o umbigo é o piercing mais demorado que existe para cicatrizar, levando de 6 meses até 1 ano para a completa cicatrização. Isso porque, para um piercing sarar, ele tem que ficar imóvel, e na região do umbigo é difícil porque ao nos levantarmos, deitarmos, sentarmos, andarmos, a região está em constante movimentação. Bom, todos esses dados que eu passei é uma média. Claro que pode variar de pessoa para pessoa, nenhum organismo é igual, a imunidade de uma pessoa é melhor que da outra, os cuidados são diferentes de pessoa para pessoa, então tudo isso interfere. O que importa é esperar pelo menos o tempo mínimo de cicatrização de cada área do corpo para podermos trocar de joia, nunca retirar antes do tempo recomendado, pois ao trocar de joia com o piercing não estando completamente cicatrizado, o corpo pode gerar uma resposta inflamatória naquela área recém-perfurada. As únicas exceções em que podemos trocar um piercing antes de ele estar completamente cicatrizado são em casos de redução de haste para piercings da orelha ou da boca a partir de 1 mês, ou em casos de aumento de haste, quando o piercing inchou demais e é necessário fazermos a troca por uma haste maior para uma melhor cicatrização. E aí, estão gostando da aula? Então, antes de continuá-la, eu queria pedir um favor. Se este conteúdo está ajudando vocês de alguma forma, vocês podem me ajudar simplesmente se inscrevendo neste canal e ativando as notificações. E se não for pedir demais, deixa seu like aí no vídeo, comenta e compartilha com quem possa também se interessar pelo assunto, beleza? Muito obrigado! Vamos falar então sobre os cuidados com os piercings? É de extrema importância sabermos todos os cuidados para podermos passar para nossos clientes. Se eles vão seguir ou não, aí já é outra história, né? Mas a nossa parte a gente deve fazer, passa todos os cuidados, se possível, deixa um papelzinho impresso com esses cuidados para o cliente se lembrar e oriente ele se ocorrer alguma complicação na cicatrização ou tiver uma dúvida
sempre procurar você para que você possa orientá-lo da melhor maneira possível para que você possa orientá-lo da melhor maneira possível. Não tocar na área recém-perfurada e nem dormir em cima após a perfuração. Não usar álcool 70, nem água oxigenada e nem pomadas sem a devida orientação. A limpeza deverá ser feita com soro fisiológico ou antisséptico à base de água, sempre 3 vezes ao dia. Não movimentar a joia para não causar atrito. Evitar por 30 dias mar, sauna, piscina, rios para não pegar bactérias. E não trocar a joia antes do tempo recomendado. Já quando o piercing é dentro da boca, como na região interna do lábio, na língua, devemos trocar o uso do soro fisiológico pelo antisséptico bucal, que é um enxaguante bucal, com marcas conhecidas aí como Listerine, Cepacol, Colgate, entre outras. Então, aproveitando esse gancho, vamos falar agora dos cuidados com os piercings na região bucal. A gente deve usar o enxaguante bucal toda vez que se alimentar ou que fumar cigarro, para evitar que resíduos de alimento ou toxinas fiquem ali na região do furo, evitando assim inflamações ou até infecções. Opte também por alimentos mais frios, evite comidas muito quentes. Então, orientar o cliente nos primeiros dias, comer sopas frias, sorvetes, chupar bastante gelado, iogurtes, que isso vai ajudar ali com o inchaço e a cicatrização. Evitar a todo custo pimenta e frutas cítricas ou outros tipos de alimentos cítricos, pois isso irá agredir o furo na região da boca. Nos piercings tradicionais, não vejo necessidade de evitar certos tipos de alimentos. Já na região da boca é muito importante. Então, além destes que eu falei, que é a pimenta e alimentos cítricos, também evitar mastigar chicletes, balas ou alimentos crocantes ali durante a cicatrização. Evitar também álcool e cigarro na primeira semana, pois pode dificultar a cicatrização. Outra coisa muito importante a se evitar são beijos e contato oral íntimo, para evitar o risco de infecção no local. E também orientar o cliente a não pegar a mania de ficar brincando com a joia dentro da boca, pois isso pode alargar o furo, causar inflamações, dificuldade de cicatrização, até lascar dentes e danos à gengiva. A região bucal ela incha muito após a perfuração. Geralmente esse inchaço vai durar de 5 a 7 dias após a perfuração. Após esse período, passa ali o desconforto inicial. Porém, é muito importante alertar o cliente sobre esse inchaço e que ele vai ter um pouquinho ali de paciência e usar alguns métodos para tratar esse inchaço. Como eu falei antes, alimentos gelados. E uma dica muito legal é vocês orientarem o cliente a pegarem uma forminha de gelo, lava bem ela, pede para eles desinfetarem com álcool 70, borrifar ali, deixar agir. E depois disso, fazer um chazinho de camomila, pode até ser esses de sachê de supermercado mesmo. Faz o chazinho de camomila, coloca nessa forma de gelo e leva no congelador. Esse gelo de camomila vai agir como um anti-inflamatório natural, pois a camomila tem essas propriedades curativas. Mesmo com todos os cuidados, alguns piercings podem apresentar complicações. É importante saber reconhecer os sinais e os métodos de tratamento para evitar que o problema piore. A primeira complicação e a mais comum é a inflamação por trauma local. Geralmente acontece quando a pessoa dorme em cima da perfuração, pressionando o piercing, ou ela movimenta demais a joia, ou sofre pequenos impactos ali na região. Os sintomas são inchaço moderado, vermelhidão e dor local. Neste caso, compressas com soro fisiológico melhoram, além de evitar dormir em cima ou encostar no local perfurado até terminar de cicatrizar. Já a infecção ocorre quando bactérias, vírus e fungos entram dentro do local do furo e começam a se multiplicar. Neste caso, vai causar uma reação do corpo. A entrada de micro-organismos pode ocorrer por uma falha na nossa biossegurança, utilizando materiais contaminados, ou pelo lado do cliente, tocando no local direto com as mãos sujas, ou não higienizando corretamente, ou uso de
fronhas, roupas de cama suja ou até animais de estimação que lamberam ali o local perfurado. Os sinais comuns para se identificar uma infecção são vermelhidão intensa e espalhada no local, dor forte e latejante, inchaço exagerado, presença de pus, um líquido amarelado ou esverdeado, mau cheiro, calor no local, em alguns casos mais graves, febre e mal-estar. Veja bem, um líquido incolor que sai da cicatrização é normal, é sinal que o corpo está cicatrizando. O que não é normal é o líquido esverdeado ou amarelado intenso, tá? Com mau cheiro. Se não tratada, a infecção pode piorar, causando abscessos ou até se espalhando para outros locais do corpo, o que é muito grave. A infecção em um piercing é algo muito sério e após constatada ela na perfuração, eu sempre retiro a joia e oriento o cliente a procurar imediatamente uma unidade de pronto atendimento ou um dermatologista para tratamento. Temos também ainda a rejeição ou migração do piercing. Isso ocorre quando o corpo começa a empurrar a joia para fora. Pode acontecer por uma colocação superficial ou por joias muito finas em áreas do corpo que têm a pele mais fina, como a sobrancelha. O sinal mais claro de que isso está acontecendo é a joia quase saindo sozinha, com a haste aparecendo cada vez mais e a pele se afinando. Se isso estiver acontecendo, deve-se retirar a joia de imediato para evitar rasgar a pele e ficar com uma cicatriz maior. Se quiser refurar, esperar pelo menos 30 dias e depois furar mais profundamente com o uso de uma joia adequada, de preferência de titânio. Outras duas complicações que podem acontecer: formação de queloides, que são cicatrizes hipertróficas, ou granulomas, que são aquelas bolinhas que dão em volta do furo. Aqui cabe explicar bem a diferença entre os dois. O queloide é como se o corpo exagerasse na cicatrização. Ele vai formar uma bolinha, um caroço duro, do mesmo tom da pele ou mais escuro e não sai sozinho, precisa de tratamento. Então, quando aparecer um queloide, o certo é remover aquele piercing para evitar que o queloide cresça mais. Já o granuloma é outra história. É uma bolinha vermelha ou rosada, molinha, que surge perto da perfuração, geralmente por causa de irritação ali do local perfurado. É como se o corpo colocasse um amortecedor para proteger aquela área. Ao contrário do queloide, o granuloma costuma desaparecer com cuidados simples, como limpeza com soro e evitar mexer naquele local. E reforçando mais sobre o granuloma, que é bem comum de acontecer num piercing, ele pode surgir por traumas no local perfurado, reações ao material do piercing utilizado e até por baixa imunidade do nosso organismo, como quando pegamos um resfriado forte, uma gripe. Geralmente ele não dói nadinha e melhora com compressas de soro fisiológico morno. Muitos clientes, quando dá um granuloma, já se desesperam pensando que é queloide. Por isso é muito bom você explicar após a perfuração que o granuloma pode acontecer. Eu vejo isso aí constantemente, pois eu faço muitos piercings. Então, uma parte deles acontece de dar granuloma. Aconteceu de dar granuloma? Pede para o cliente te procurar imediatamente para você passar os cuidados. Já na queloide, que o pessoal geralmente confunde com granuloma, já é um problema genético. Quem tem predisposição para queloide não quer dizer que não pode furar um piercing, mas se aquele piercing está em processo de cicatrização e a pessoa bater ele, machucar, a chance de dar uma queloide é muito alta. E aí só removendo o piercing para poder tratar e orientar a procurar sempre um dermatologista. Bom, pessoal, existem dois tipos de compressas de soro: o soro fisiológico morno e o soro gelado. Vamos aprender então como usar cada uma delas para poder orientar nossos clientes durante a cicatrização? Começando com a compressa de soro fisiológico morno. O que ela faz? Dilata os vasos sanguíneos, aumentando a circulação no local, ajuda o corpo a levar mais células de defesa na área, acelera a drenagem de secreções e a cicatrização. Quando vamos utilizar a compressa de soro morno? Inflamações
ou início de infecção, quando há secreção no local, granulomas no piercing, para ajudar a amolecer crostas de sangue ou de sujeira e limpar com mais facilidade. Como será feita essa compressa de soro morno? Orientar o cliente a colocar um pouco de soro em uma xícara, levar ao micro-ondas e aquecer sem deixar ferver. Com essa solução morninha, vai pegar um algodão, uma gaze, molhar nela e colocar em cima do local que está com o problema. Deixar ali uns 5 a 10 minutinhos. O problema é que essa solução esfria muito rápido e para ela ter efeito tem que ser morna. Então esfriou, vai lá, aquece de novo, coloca, até dar esse tempo de 5 a 10 minutos. Tem que fazer no mínimo uma vez no dia, mas o ideal é, se conseguir fazer mais vezes, melhor. E no mínimo aí 7 a 14 dias de tratamento seguido, sem pular nenhum dia. Já a compressa de soro gelado, ela contrai os vasos sanguíneos, ou seja, reduz temporariamente o fluxo sanguíneo no local. Com isso, ela diminui o inchaço, aliviando a dor, e também ajuda a controlar sangramentos leves. Ela vai ser utilizada nas primeiras 24 a 48 horas após a colocação do piercing, para controlar o inchaço. Também podemos utilizar ela para aliviar dor e após pequenos traumas, como bater ou enroscar o local perfurado. Então agora um resumo rápido para não ter mais erro. Soro morno serve para inflamação, secreção ou granuloma. Ele ativa a cicatrização. Soro gelado, utilizar no início para inchaço, após traumas no local do piercing e dor local. Ele vai acalmar a área. Entenderam a diferença? E aí, bastante informação nova sobre piercings, né? Agora vocês podem se considerar expert em cuidados com perfurações. Você já reparou que muitas estátuas do Buda têm os lóbulos alongados? Isso tem uma história muito interessante por trás. Antes de se tornar Buda, Siddhartha Gautama era um príncipe que vivia cercado de riquezas e luxo. Como parte dessa vida, ele usava brincos muito pesados, joias de ouro, que foram naturalmente alargando seus lóbulos. Quando decidiu abandonar essa vida de luxo para buscar uma iluminação espiritual, deixou para trás as suas joias, mas os lóbulos alongados permaneceram. Esses lóbulos alongados começaram a simbolizar a renúncia ao apego às coisas materiais e a sabedoria conquistada ao seguir o caminho espiritual. Embora alargadores sejam utilizados em muitas culturas como símbolos de status ou beleza, dentro do contexto do budismo, eles representam essa transformação profunda e o desapego do Buda. Por isso, as estátuas de Buda representadas com lóbulos alargados não são apenas detalhes estéticos, são símbolos poderosos de sabedoria e transformação espiritual. E aí, gostaram de saber mais essa curiosidade? E o que vocês acharam da aula? Deixem suas opiniões e dúvidas aqui nos comentários que eu irei responder o mais breve possível. E não se esqueçam de deixar o like, hein, pessoal? É tudo que eu peço em troca depois desta maravilhosa aula sobre piercings totalmente gratuita. E estamos chegando na reta final da teoria do curso de Body Piercing. Em breve, vocês poderão acompanhar minhas perfurações na prática, para poder entender melhor sobre tudo isso que eu estou falando. Para isso, se inscreva no meu canal e ative as notificações para ficar sabendo em primeira mão na semana que vem, assim que a próxima aula for lançada. Obrigado por terem acompanhado até aqui, futuros e futuras Body Piercers, e até a próxima aula, pessoal!